Olá, meus alunos do sétimo ano, estamos aqui de volta com nossas aulas online, nossas videoaulas, e hoje vamos falar sobre a transição da economia cafeeira para as indústrias no Brasil. A gente retornou um pouco o assunto no livro para abordar esse conteúdo que é muito importante. Depois a gente avança mais nos conteúdos do livro. Então, essa transição da economia cafeeira para o início das indústrias no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. Vamos primeiro falar um pouco sobre o café, para depois a gente começar a falar sobre a indústria, de forma bem rápida. O café, pessoal, foi introduzido pelos portugueses no século XIX no Brasil e deu muito bem na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. O café se adaptou ao clima equatorial, que é quente e úmido, e às terras mais altas da região sudeste. E o café que era produzido no Brasil, aliás, que ainda hoje é produzido, mas naquela época era mais, ele era 90% para exportação, era para vender para outros países. E o café naquela época era o produto econômico mais importante da economia brasileira, o que gerava mais recursos para o Brasil. Tanto é que as pessoas mais ricas no século XIX eram justamente os cafeicultores, os produtores de café, que eram chamados barões do café. Essa produção do café era exercida, o trabalho era feito quase que totalmente pelos escravos africanos, mão de obra escrava. Após a libertação dos escravos, ou seja, após a Lei Áurea, a produção de café o trabalho passou a ser feito pelos imigrantes italianos. Os italianos vieram para o Brasil ali no final do século XIX e eles começaram a trabalhar nas lavouras de café, só que não como escravos, mas como trabalhadores assalariados. Então, quando inicia o século XX, pessoal, o café ainda era o produto mais importante do Brasil. Só que com uma crise econômica muito grande que aconteceu no sistema capitalista, principalmente no ano de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, muito desempregos, os principais importadores, ou seja, os principais compradores do café brasileiro, deixaram de comprar, E aí os governos brasileiros, os cafeicultores brasileiros, tiveram um prejuízo muito grande. E foi a partir daí que o Brasil percebeu que investir somente na agricultura, somente no plantio de café, era um risco. E aí tem-se a ideia de investir em indústria, nas primeiras indústrias no Brasil. Até o início do século XX, existiam pouquíssimas fábricas no Brasil. As poucas fábricas eram fabriquetas, ou seja, fábrica de produção de produtos artesanais, como fábrica de banho de porco, de sabão, de vela, essas coisas mais simples, e algumas tecelagens também. Porém, o governo brasileiro, juntamente com os grandes produtores de café, perceberam a importância de investir nas primeiras fábricas. E aí eles começaram a importar, comprar as primeiras máquinas que seriam introduzidas no Brasil para o início da industrialização. E foi o dinheiro, pessoal, o dinheiro gerado pelo café, pela produção do café, que foi usado para investir nas primeiras máquinas, ou seja, nas primeiras indústrias. E os italianos, os imigrantes italianos, eles se destacaram nesse início da indústria no Brasil. O nome mais importante foi o imigrante italiano Francesco Matarazzo. O Francesco Matarazzo foi um imigrante italiano que veio para o Brasil no finalzinho do século XIX. Ele
começou a investir em pequenas fábricas de banha de porco, depois foi diversificando e por volta da década de 30 para a década de 40, Francesco Matarazzo se tornou o homem mais rico do Brasil, o maior industrial do Brasil, tinha várias fábricas na cidade de São Paulo. Aí vocês percebem, falando um pouco sobre aristocracia cafeeira, né, a elite paulistana, né, isso aí anteriormente à indústria, ainda falando sobre o café. Lá na outra página, página 55, vai falar sobre essa transição da economia cafeeira para as indústrias. E aí, quando se inicia as primeiras indústrias no Brasil, começa um processo de transição demográfica, ou seja, começa as fábricas a atraírem as pessoas para morar nas cidades. E aí é onde ocorre o êxodo rural. O êxodo rural, que é aquela saída das pessoas do campo para morar nas cidades. Então as pessoas começam a ir morar nas cidades para trabalhar nas fábricas, principalmente. E aí as cidades começam a crescer mais e a população deixa de ser maioria no campo e passará a ser maioria nas cidades, pessoal. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, certo? Eu vou parar por aqui e aí vocês respondam as questões que eu vou colocar logo em seguida e enviem para mim, pessoal. Então, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.